Loterias Caixa, Hotéis.com, Votorantim, Motiva, Dili e Betano, somente para maiores de 18 anos. Esse timaço dos apoiadores, dos anunciantes, de quem fez com que a Copa do Mundo fosse possível aqui na Bandeirantes. A gente agradece de coração sempre a parceria que nós temos aqui com grandes empresas, não é, Pedro? Que, com tantos players no mercado, escolhem a Bandeirantes para comunicar suas marcas, a credibilidade, o alcance, a presença da Bandeirantes no DAIO e no digital, tudo isso levado em conta aqui pelos nossos patrocinadores que, mais uma vez, viabilizaram esse show de transmissão que a gente deu na Copa de 2026. Exatamente. Um abraço para a nossa equipe técnica, né, que esteve envolvida para viabilizar tudo isso, e para o nosso timaço comercial que viabilizou mais uma grande ação aqui para Bandeirantes. Tem mais vindo por aí, o trabalho não para por aqui. Tem o Jornal Gente, fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente segunda-feira, um ótimo início de semana para você que se informa pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, você que ficou na companhia do Jornal Gente, com esse balanço do final da Copa do Mundo FIFA 2026, a cobertura pra lá de especial, histórica do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com o título da Espanha, vitória por 1-0 na prorrogação, e, claro, os reflexos disso para o futebol brasileiro, a repercussão do título bicampeonato da Fúria Espanhola, agora 2 estrelas no peito, evitando o tetra da Argentina. Ufa, que alívio para o torcedor brasileiro. E aí, expectativa para o próximo ciclo, que já começa no próximo mês de setembro, com a próxima data FIFA. Último final de semana de setembro já é destinado às seleções novamente. O Brasil já tem amistosos programados, ao que tudo indica a permanência do técnico Carlo Ancelotti, e assim a gente vai esperar o Hexa mais uma vez na próxima Copa do Mundo, que terá 6 países sedes. 3 na América do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, 2 na Europa, Espanha, atual campeã, e Portugal, 1 no continente africano. O Mundial também passa pelo Marrocos, e aí a FIFA consegue fazer aquele rodízio de um continente por Copa, matando 3 continentes de uma vez só, para liberar 2034 para voltar a ser na Ásia, porque a Arábia Saudita já está muito empolgada com a realização de uma Copa. Depois que o Catar foi sede, a Arábia Saudita falou também quero. E a FIFA, a gente já entendeu que hoje vive mais a base da política do que da prioridade para o futebol em si. Hoje não, né? Já é de alguns anos pra cá. E claro que tudo que acontece no mundo da bola você vai continuar por dentro no Grupo Bandeirantes de Comunicação até o próximo ciclo da Copa do Mundo e também do nosso futebol do dia a dia, inclusive com os times de Campinas que serão destaque 11h30 da manhã no Nossa Área, com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, repercutindo mais uma derrota da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Em algum momento até parecia que o final seria diferente, mas a Macaca foi derrotada para o Goiás 2-1 no estádio Moisés Lucarelli. Faltou um jogo para terminar o primeiro turno da Série B, são 18 partidas realizadas. Ponte Preta tem 8 pontos somados. 2 vitórias, 2 empates e 14 derrotas até aqui na competição. Mas agora a Ponte Preta falando em SAF, empresa interessada em R$1 bilhão para pagar as dívidas da Ponte Preta. Uma carinha de cortina de fumaça no meio da crise que a Macaca vive a caminho de Passos Largos para a Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Guarani folgou no final de semana e volta a campo só na outra segunda-feira, dia 27, não hoje,
próxima segunda-feira, o Guarani vai receber a Internacional de Limeira no estádio Brinco de Ouro, segunda-feira que vem, às 8 da noite. Assuntos que o Spot do Grupo Bandeirantes vai destacar às 11h30 da manhã. Nós seguimos com a nossa programação de jornalismo pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos ouve pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e também a você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens, com os nossos bastidores, direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. Transmissão iniciada em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Vamos começar informando para você, motorista que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, como está o seu caminho neste dia 20 de julho de 2026. A gente começa com algumas ocorrências que marcam esse início de semana, inclusive aqui na região. SP-101 tem acidente realizado e sendo atendido na concessionária Rodovias do Tietê, da rodovia que faz a ligação entre as cidades de Campinas e Montemor. A informação de um tombamento que aconteceu por parte de uma motocicleta na SP-101, trecho que passa por Montemor, no quilômetro 17. Segundo a ATESP, uma moto trafegava na rodovia sentido oeste quando, no trecho que passa por Montemor, ao acessar uma alça que dá acesso a um bairro, o condutor perdeu o controle da condução da moto, tombou sobre a faixa. Equipe de resgate informou que a vítima foi ali atendida ainda na madrugada de hoje em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar e a unidade do suporte, infelizmente, confirmando que houve a morte pelo local. Olha que tragédia que marca esse início de semana aqui na cidade. Muito provavelmente ele não morreu em função do tombamento, mas sim em função de algo que provocou a queda. Então ele pode ter passado mal, sofrido algum problema cardíaco e assim acabou tombando, perdendo o controle da direção, e não o contrário. Não morreu em função do acidente, ele sofre o acidente porque começa a passar mal. Essa é a principal linha de investigação nesse momento. A funerária compareceu ao local, foi feito o trabalho de perícia também, onde o acidente foi constatado. Um familiar da vítima ficou responsável pelo veículo para a retirada da motocicleta. Nesse momento, ainda há um atendimento sendo feito pelo local para a retirada dessa moto, para a liberação do corpo, mas infelizmente a confirmação da morte de um motociclista que durante a madrugada passava pela Campinas Montemor e acabou falecendo numa alça de acesso para a cidade de Montemor. Já na rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa por Cordeirópolis, no quilômetro 168, acidente também que foi registrado nas últimas horas. O motociclista que estava numa BMW S1000, trafegava pela faixa 1 de maior velocidade, foi fazer uma manobra para mudar para a faixa 2 e interceptou a trajetória de uma outra motocicleta, Suzuki 750. Em razão da distância muito próxima entre os veículos, o condutor da Suzuki não conseguiu frear ou evitar o acidente. Uma moto acabou se chocando contra a outra. Equipe do SAMU no local, até às 9h40, a confirmação de que uma vítima precisou de atendimento na ambulância porque sofreu fratura exposta. Isso é considerado ferimento grave, portanto, os dois motociclistas vieram ao chão, vieram ao solo. Uma vítima em estado grave, que estava em uma moto, a outra ainda sendo avaliada, estado considerado moderado, mas claro que a velocidade das motocicletas também é parte da investigação já em andamento por parte da concessionária responsável pela rodovia dos Bandeirantes. Nesse momento, informação sobre o tráfego para o local para quem for até a cidade de Cordeirópolis. Já retirados os dois veículos da pista, já não há mais interdição por conta desse acidente. Nossa torcida pela recuperação dos dois motociclistas.
nossos sentimentos no caso da morte na SP-101. Ainda falando sobre o sistema Anhanguera Bandeirantes, para quem está na rodovia dos Bandeirantes, ponto de lentidão nesse momento é no acesso à cidade de São Paulo, do quilômetro 16 ao quilômetro 13, já no trecho urbano da capital paulista, por conta da lentidão na marginal do Rio Tietê. A rodovia Anhanguera tem lentidão na passagem por Jundiaí, sentido São Paulo, do quilômetro 62 ao quilômetro 60, mas chegando a São Paulo, o motorista não enfrenta lentidão. Melhor opção eu sempre acho a rodovia dos Bandeirantes, como o motorista, tá? Mas se você quiser agilizar, ganhar tempo, não pegar congestionamento na entrada de São Paulo, também faz com que a rodovia Anhanguera seja uma boa opção para a sua viagem. No mais, vamos sinalizar aqui para o motorista como é que está a situação do corredor Dom Pedro I. Tráfego considerado normal nesta manhã, tanto na rodovia Dom Pedro I quanto no anel viário Magalhães Teixeira, e o mesmo vale também para a rodovia Romildo Prado, SP-063, faz ali a ligação entre Itatiba e Louveira, e a Zeferino Vaz, SP-332, que mais cedo tinha um trecho de lentidão na chegada a Campinas, agora já flui bem o trânsito aqui na cidade e nos municípios da região metropolitana que acompanham a programação da RB. Às 10 horas e 10 minutos, difícil tirar da memória as imagens de um grave acidente que aconteceu 2 semanas atrás, não nesse final de semana que passou, final de semana anterior, na sexta-feira do dia 10, quando na rodovia Francisco von Zuben, trecho aqui entre Campinas e Valinhos, quase a Avenida Francisco de Paula Souza, um grave acidente tirou a vida de 2 jovens, um rapaz que estava pilotando uma Porsche e a amiga dele, a Lívia Bevilacqua Batista, de 20 anos, que estava no banco do passageiro, que morreu em função da colisão em uma árvore e do carro que pegou fogo em questão de segundos. Coisa de 3, 4 segundos no máximo depois da colisão, o carro estava todo tomado por chamas. O corpo da Lívia só foi liberado de quinta para sexta-feira. No final de semana, aconteceu o velório e o sepultamento na cidade de Hortolândia. Acidente que também terminou com a morte de Arthur Rodrigues de Souza, de 20 anos, que teve o corpo liberado antecipadamente. Foi sepultado em Albertina, cidade do interior de Minas Gerais, onde ele vivia com a família. Veio para o estado de São Paulo, veio para Campinas para estudar medicina na Universidade São Leopoldo Mandique. Imagens de câmeras de monitoramento que registraram o carro em alta velocidade estão circulando pelas redes sociais. E a família da Lívia tem frequentado o local do acidente, que é aqui bem próximo à Band, inclusive. Coisa de 50, 100 metros do prédio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E eles têm deixado flores, fotos, homenagens para essa jovem que perdeu a vida num acidente daqueles que a gente diz que poderia tranquilamente ter sido evitado. O repórter Guilherme Selegato traz mais informações sobre essa ocorrência que, infelizmente, marca esse ano de 2026 aqui na cidade de Campinas. Guilherme. Foram quase 7 dias sem respostas e de muita angústia para a família de Lívia Bevilacqua Batista. Mas no fim da noite dessa quinta-feira veio a notícia que tanto aguardavam, a confirmação de que o corpo da jovem foi liberado. Nesta sexta, mais flores foram deixadas no local do acidente e até uma capela foi montada com algumas velas e com a imagem de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Era assim que os amigos e a família tentavam amenizar a dor, tentando se despedir da jovem, que até então seguia no Instituto Médico Legal. Lívia estava no carro com Arthur Rodrigues, estudante de medicina e que também morreu carbonizado. O corpo do jovem foi reconhecido e sepultado no segundo dia que o acidente aconteceu. O que a família de Lívia busca entender agora é o porquê da demora para a liberação do corpo, já que com Arthur esse processo foi mais rápido e os dois estavam juntos no acidente. São respostas que a família busca com a investigação. A Secretaria de Segurança Pública informou que foram seguidos procedimentos técnicos e legais, como o exame de DNA e arcada dentária, o que às vezes pode demorar um pouco a mais para que os corpos das vítimas fossem liberados aos familiares.
O caso está sendo apurado pelo 5º Distrito Policial de Campinas como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há a intenção de matar, motivado por imprudência. A polícia também investiga as causas exatas que levaram Arthur a bater o veículo. Às 10 horas da manhã e mais 14 minutos, a gente traz informações que marcam as últimas horas aqui na cidade de Campinas, região metropolitana e parte do interior de São Paulo que nos acompanha. Informação do portal bandmulti.com.br. A Guarda Municipal de Americana recuperou na madrugada deste domingo uma tubulação de cobre furtada da casa de um morador no Jardim São Roque e prendeu um homem por receptação qualificada. A ocorrência começou depois que o Centro de Segurança e Inteligência acionou uma equipe para averiguar um possível vazamento de gás. No local, os guardas constataram que o vazamento aconteceu na tubulação de abastecimento porque foi tudo roubado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou atendimento emergencial para reduzir o fluxo de gás e, em seguida, uma equipe técnica da Comgás interrompeu o fornecimento do combustível enquanto a Defesa Civil prestou apoio e orientou o proprietário do imóvel. Olha o perigo que esse ladrão colocou o morador da casa que não fazia ideia de que tinha sido vítima de um furto. Durante a vistoria, o técnico da Comgás identificou que cerca de 2 metros da tubulação de cobre foram arrancados, que levantou a suspeita de um furto. Hipótese reforçada por uma câmera de segurança que registrou o ladrão invadindo a casa, retirando a tubulação e fugindo na maior cara de pau. Com base nessas imagens, a Guarda Municipal realizou buscas pelo bairro, localizou os tubos de cobre em uma rua onde funciona um depósito improvisado de materiais recicláveis. O responsável pelo local disse para os guardas que comprou o material de um casal que ele não conhecia. Foi autorizada a entrada e a tubulação devidamente recuperado. O dono do depósito foi preso também. Quer dizer, único preso até agora. Receptação qualificada, permanece à disposição da Justiça. Cabe a ele agora ajudar nas investigações para dizer de quem ele comprou. Se não fechar o cerco em receptador, não diminui o número de crimes contra patrimônio, contra fios de cobre, contra esse material que... Olha o risco que colocou essas pessoas, quem mora nessa casa, os moradores vizinhos. Se não fechar a loja que compra esse tipo de produto, peça roubada de carro, celular furtado de trabalhador no centro da cidade, a onda, infelizmente, não vai passar tão cedo. Aqui na cidade de Paulínia, um homem foi preso em flagrante por agressão e racismo ontem à tarde, depois de uma briga no local que foi a Praça São José 2. Prefeitura, que foi quem atendeu por meio da Guarda Municipal, diz que a confusão começou depois que 2 linhas de pipas se enroscaram. No momento da discussão, esse homem preso proferiu ofensas racistas e agrediu o outro homem que reagiu. Suspeito de proferir as ofensas estava com uma faca. Ele entrou num carro e avançou em direção à praça tentando atropelar alguém que estava ali da turma do Deixa Disso. Uma 4ª pessoa, então temos 3 envolvidos aqui, o que quase foi vítima do atropelamento. Uma 4ª pessoa tentou conter o suspeito. Mais gente que estava ali na praça segurou para que a agressão não acontecesse, mas foi todo mundo impedido, virou uma confusão só. Todo mundo foi parar no plantão policial de Paulínia. Suspeito recebeu atendimento médico antes da prisão, é um procedimento padrão do exame do corpo de delito. Também tomou uns tapas, uns chega junto ali para evitar que acabasse agredindo alguém, mas por conta de linha de pipa, marmanjo sendo preso por agressão, por ofensas racistas, crime de racismo inafiançável. Nessa hora que a pessoa acaba mostrando também o que ela pensa sobre o ser humano, sobre o próximo e como ela enxerga alguém pela cor da sua pele. Por causa de uma linha de pipa, acabou indo para a cadeia. Não foi por causa da linha, né? Foi por causa de racismo e agressão. A linha foi só o gatilho para a pessoa demonstrar o que ela tem na cabeça. Às 10 horas e 18 minutos, a gente fala agora sobre o crime da moda no interior de São Paulo e em boa parte do estado. Os assaltos contra farmácias. Normalmente, canetas emagrecedoras são os produtos que estão na mira. Dessa vez, uma quadrilha tinha como principal objetivo furtar cosméticos. Farmácias que também têm muitos produtos de beleza, muitos produtos de higiene pessoal que são caros. As ladras eram todas mulheres. Uma quadrilha formada por mulheres que entravam no estabelecimento, se passando por clientes, faziam a limpa
e depois fugiam da cidade. Só que a Guarda Municipal de Jundiaí descobriu essa prática. Deu um enquadro, fechou o veículo. E na hora da prisão, uma delas tentou subornar o GM. Ele foi dando corda, foi ouvindo a proposta, até dizer, bom, então já que você está me oferecendo dinheiro, além de ser presa por fazer parte dessa gangue da farmácia, você agora vai responder também por corrupção ativa. A reportagem da Lucimeire Ramalho traz pra gente mais informações sobre esse caso. Diga lá, Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, essa ocorrência foi registrada na cidade de Jundiaí depois que chegou até a central da Guarda Municipal informações a respeito de um veículo que estava na cidade e um mesmo veículo seria suspeito de ter praticado aí as pessoas que estavam no veículo vários furtos em farmácias na cidade de Jundiaí e também em cidades da região. A partir daí, Heitor, guardas que estavam em patrulhamento no município, no bairro Jardim Torres São José, conseguiram identificar um carro ali com as mesmas características e então foram até esse carro para fazer a abordagem. A gente tem inclusive aí algumas imagens que mostram esse momento da abordagem, né? Várias viaturas da Guarda Municipal de Jundiaí, os guardas descem ali, né, encurralam o veículo e as pessoas que estavam dentro do carro acabaram descendo. Para surpresa dos guardas, Heitor, dentro desse veículo estavam 4 mulheres. Todas elas desceram ali, né, se entregaram ali naquele momento e a partir do momento em que os guardas fazem uma busca no interior do veículo, eles encontram ali vários sacos. Dentro desses sacos, vários materiais que foram furtados em uma farmácia na cidade de Jundiaí. Colírios, vitaminas e também vários cosméticos. Em conversa com essas mulheres, Heitor, elas acabam então confessando que realmente tinham furtado todo esse material em uma farmácia do município e a partir daí, momento também que foi gravado ali pela câmera corporal de um dos guardas, momento em que uma dessas 4 mulheres conversa com esse guarda para tentar fazer um suborno, Heitor. Ela oferece ali R$5.000 para que os guardas, né, deixassem elas irem embora. O guarda coloca para ela que isso é proibido por lei, ela também acaba presa ali por corrupção ativa, além da prisão em flagrante ali por estar com todos os materiais, e ela tenta ainda conversar com os guardas ali, principalmente com um deles, onde estava a conversa mais direta ali, tentando oferecer esse dinheiro para que eles deixassem elas irem embora. Elas foram presas, foram levadas para a delegacia, na delegacia também o delegado ali, né, comprovou a questão da corrupção ativa e também da prisão em flagrante por estar com esses materiais, e a partir de agora, Heitor, a Polícia Civil segue nessa investigação para verificar essa quadrilha aí formada por essas 4 mulheres, para saber se realmente são apenas elas ou se tem mais pessoas envolvidas em todo esse esquema e outros furtos que foram praticados, tanto em farmácias na cidade de Jundiaí, quanto em farmácias em cidades da região também, que tenham passado pela mesma situação desse tipo de furto, né, onde elas entram, roubam ali os materiais, né, os cosméticos e acabam levando embora. Todo o material foi apreendido também, levado para a delegacia e devolvido aí aos representantes da farmácia que foi furtada e a partir de agora, então, a Polícia Civil segue nessa investigação para tentar chegar a mais pessoas e a outros locais também que possam ter passado por essa situação, que possam ter sido furtados, né, por essa mesma quadrilha, viu, Heitor? Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a busca pela estética, que também pode estar ligada ao mundo do crime com a movimentação das canetas emagrecedoras, mas isso fica para daqui a pouquinho, no próximo bloco do Manhã Bandeirantes, porque para fechar esse nosso primeiro giro da informação, a gente quer se programar para essa semana, como é que vai ficar a temperatura depois de um fim de semana veranico é uma expressão muito forte. Não fez aquele frio enorme. Também não choveu. Mas as temperaturas estão longe de serem altas. Neste momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 22 graus. Máxima foi um pouquinho acima do que nós estamos até agora, 22,6. A mínima hoje de 13 graus e meio. Considerando que ontem a mínima foi de 11, hoje os termômetros já sobem um pouquinho mais. Talvez a gente não esteja com a sensação de que não está tão frio assim, porque o vento está forte. 10,6 quilômetros a rajada de vento que passa por Campinas agora. Ontem passou um vento de 18 quilômetros por hora e a umidade relativa do ar está em 62,9%. Será assim durante a semana, Nath Luquezzi? Frio peronomútil
ou esses termômetros vão despencar no inverno brasileiro? Muito bom dia, ótima segunda-feira para você, Nath. Bom dia para você, Heitor, ótima segunda-feira para você, ouvinte. Pois é, até porque o veranico, por mais que tenha aí vários dias de calor, apesar de ocorrer em pleno inverno, não significa esse calor extremo que a gente espera com característica de verão, mas é um período ali de aquecimento persistente em relação ao padrão esperado para o mês de julho, esperado aí para o inverno. Então, esses próximos dias serão marcados sim por uma grande amplitude térmica. Então, as temperaturas registradas no início da manhã e durante a tarde, isso por conta da atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul, que é o que tem impedido o avanço de instabilidades e de frentes frias que estavam sim previstas para chegar, mas por conta do bloqueio atmosférico mantém o predomínio do sol e essas frentes frias não conseguem ter força o suficiente para chegar até o estado. Inclusive, a atuação desse bloqueio atmosférico provavelmente segue até o final da semana. O final de semana já foi marcado por essa variação de temperatura, como o Heitor bem mencionou, como o Heitor observou, e esse padrão que favorece a ocorrência do veranico, ou seja, vários dias consecutivos de tempo seco, predomínio de sol e temperaturas acima da média para essa época do ano. Mas esse calor deve ganhar ainda mais força agora, nessa semana. As máximas vão ser bem elevadas, podemos ter máximas aí beirando os 30 graus, mas esse veranico pode dar adeus logo na quinta-feira, quando não tivermos mais o bloqueio atmosférico. Temos sim chances de chuva para o final de semana, entre quinta, sexta e sábado. Então, na quinta-feira já teremos uma máxima um pouquinho mais abaixo, 22 graus de máxima, mas para hoje, 26 graus de máxima, para amanhã, mínima de 14 e máxima de 26 graus, e na quarta-feira teremos mínima de 15 e máxima de 27 graus. A grande mudança mesmo ocorre na quinta-feira e no início da próxima semana, onde as máximas despencam um pouquinho, mas nada muito relativo aí não. A preocupação também nessa época do ano é com a baixa umidade relativa do ar. Como eu disse agora, o número não está tão fora da realidade. Já chegou hoje a sua casa dos 80,6%, 62,9%, realidade que eu digo boa para o nosso corpo, o índice recomendado para a nossa saúde, de algo que a gente não tem controle. Mas o final de semana, Nath Luquezzi, foi de alerta da Defesa Civil aqui no interior paulista por umidade relativa do ar baixa. E por baixa entende-se qual porcentagem? 30%, então bem abaixo, os níveis críticos. O recomendado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, é entre 40% e 70%. Então, acima disso, umidade muito alta, e abaixo disso, estado bem crítico ainda para o nosso corpo. Então, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na tarde de domingo uma série de alertas via SMS depois da umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30% em diferentes regiões. Os avisos foram disparados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, com orientações para que a população intensifique a hidratação e evite a prática de exercícios físicos ao ar livre durante os períodos mais quentes do dia. No caso, por mais que a gente ainda, nós não tenhamos essa porcentagem no período da manhã, provavelmente no período da tarde a gente atinge níveis críticos, sim, até o final da semana. Então, esses mesmos alertas e esses mesmos cuidados redobrados, mantenhamos aí durante toda a semana, até pelo menos quinta-feira, quando provavelmente teremos chuvas. Hoje, dia 20 de julho de 2026, deixa eu agradecer a mensagem aqui, querida, da nossa ouvinte Noêmia, todas as manhãs conosco no Manhã Bandeirantes. Hoje é o Dia do Amigo, é o Dia Internacional da Amizade, o dia 20 de julho. E a Noêmia escreve: quero parabenizar você por ser nosso amigo de todos os dias, que entra nas nossas casas sem pedir licença. Noêmia, não tenho palavras para agradecer pela mensagem de carinho. É um prazer ter você e todos os amigos que estão conosco aqui no Manhã Bandeirantes, nesta segunda-feira e todos os dias no nosso Giro da Informação, que vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco mais mensagens também que você vem participando com os variados assuntos, com a sua sugestão de tema. E depois do intervalo, nós vamos falar um pouco sobre a busca pelas canetas emagrecedoras. Um medicamento desenvolvido para quem tem diabetes, para quem tem obesidade, mas que virou uma febre no mercado paralelo, no mercado clandestino, que motiva também operações policiais a descobrirem quadrilhas que estão roubando esses medicamentos em farmácias, fechamentos de clínicas irregulares e mudanças de hábitos do brasileiro. Por exemplo, na hora de pedir uma caipirinha sem açúcar, com adoçante. Mas
Qual o risco do uso de um medicamento para o seu corpo que você não tem o acompanhamento médico, que você não sabe a origem do produto e que você não sabe a maneira como ele foi conservado? O aumento da compra de canetas emagrecedoras no Paraguai leva a Anvisa a intensificar a fiscalização. É o assunto que a gente vai tratar em instantes na volta do nosso Manhã Bandeirante. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmundi. Você informado em 1 minuto. A Espanha conquistou neste domingo seu segundo título da Copa do Mundo ao vencer a Argentina por 1-0 na decisão. A primeira foi em 2010 lá na África do Sul. O Brasil segue isolado como a maior campeã da Copa do Mundo com 5 conquistas. Já os espanhóis deixam para trás a Inglaterra, que tem apenas uma conquista, e se igualam a Uruguai e França com 2 taças. A Argentina segue atrás de Alemanha e Itália, que são tetras campeãs. E além da glória de levantar a taça, a seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 também recebe uma premiação milionária. A FIFA pagará para o campeão cerca de 51 milhões e meio de dólares, o equivalente a aproximadamente 260 milhões de reais, na maior premiação da história da competição. O vice-campeão também recebe um prêmio expressivo, cerca de 35 milhões e meio de dólares. Além disso, as seleções que chegaram às fases finais e até mesmo as que participaram da Copa também recebem valores definidos pela FIFA. A premiação total do torneio é recorde e ultrapassa 700 milhões de dólares, reforçando a importância econômica da competição, além do aspecto esportivo. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmundi. Você informado em 1 minuto. O maior evento da Justiça do Trabalho do Brasil já está com inscrições abertas. Vem aí o 26º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe grandes nomes do direito para uma programação de palestras e debates. Vagas limitadas. Acesse congressotrt15.com.br e faça sua inscrição. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 31 minutos. Nós vamos falar agora sobre uma das febres que estão acontecendo no Brasil, que é a busca pela caneta emagrecedora como uma solução rápida para murchar. Não é nem emagrecer com saúde, com acompanhamento de especialista, é a pessoa perder peso de forma muito rápida. Antes da gente conversar com um médico especialista nesse assunto, o Kevin Veloso vai contar para você como a busca por esses medicamentos que agora têm regras específicas, como um antibiótico, que para comprar você precisa de 2 vias da receita, uma delas fica retida na farmácia, a outra para você. Como houve dificuldade no acesso, as pessoas estão procurando alternativas, como a compra ilegal desses medicamentos ou a busca por clínicas que fazem esse procedimento, mesmo sem ter nenhuma autorização para isso. Uma clínica foi fechada em Indaiatuba, região metropolitana de Campinas, e o Kevin Veloso traz as informações dessa ocorrência. Diga lá, Kevin. Exatamente, Heitor. A gente sempre vem noticiando aqui esse tipo de irregularidade em clínicas de estéticas que vem crescendo muito, inclusive muitas prefeituras agora estão se reforçando ainda mais no quesito fiscalização e não foi diferente na cidade de Indaiatuba. A prefeitura e a vigilância sanitária então interditaram uma clínica de estética que fica no Jardim Morada do Sol. O local funcionava no fundo de um imóvel, sem alvará, e realizava muitos procedimentos estéticos, Heitor. A maioria deles com um grau aí mais invasivo. Então as pessoas que passavam por lá
tinham que receber um tratamento adequado, com segurança, com limpeza, e não foi isso que os agentes encontraram neste local. Ainda de acordo com a prefeitura, o estabelecimento oferecia diversos serviços como preenchimento labial, harmonização glútea, harmonização facial e também aplicação de botox. No local, os agentes encontraram equipamentos e medicamentos injetáveis irregulares. A gente pode ver através das imagens as seringas totalmente inadequadas para uso e sem registro, inclusive, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre muitos medicamentos que foram encontrados por lá, o que chamou mais a atenção dos agentes, claro, foi a tirzepatida. A gente sempre traz aqui, é um medicamento que ficou muito famoso nos últimos anos, nos últimos tempos, justamente por ser utilizado para fins estéticos de emagrecimento. Então se popularizou muito e hoje é muito visado, principalmente por contrabandeadores e pessoas aí que vendem esse tipo de medicamento sem prescrição médica, de forma ilegal. Além disso, as condições sanitárias do estabelecimento foram consideradas totalmente inadequadas. Então a clínica foi autuada, interditada e teve todos os produtos apreendidos pela vigilância sanitária. Heitor, a clínica agora então vai ter 10 dias para apresentar os procedimentos administrativos e pode ser multada em até R$7 mil. Então agora eles vão ter esses dias aí para recorrer, apresentar toda a documentação necessária pedida pela prefeitura. O espaço funcionava sem alvará, então naquele momento foi aplicada uma multa referente a isso, de aproximadamente R$8 mil para os donos desse estabelecimento. Então, além dessa multa de R$8 mil, como eu disse, pode ser que chegue aí outra multa de R$7 mil, caso eles não apresentem ali todos os papéis que a prefeitura, né, e a vigilância sanitária estão pedindo referente ao funcionamento desse estabelecimento, Heitor. Bom, a gente vai seguir acompanhando por aqui. A prefeitura informou que vai continuar com esses procedimentos de fiscalização em clínicas de estéticas, claro, a fim de proteger o consumidor, porque a gente viu nas imagens que um local totalmente inadequado, sem procedimentos de segurança, sem procedimentos de limpeza, para não colocar então a vida dos consumidores, de quem busca esse tipo de serviço, em risco. Então eu volto para o estúdio com você, Heitor. Muito obrigado ao Kevin Veloso. E o aumento da compra de canetas emagrecedoras no Paraguai por brasileiros levou a Anvisa a intensificar a fiscalização e determinar a apreensão de produtos irregulares. Eles são comercializados por preços mais baixos e muitos desses medicamentos não possuem registro no Brasil, o que aumenta o risco de falsificação, armazenamento inadequado e efeitos graves à saúde. Sobre esse assunto, na linha conosco está o Dr. Leonardo Quirilos, médico pós-graduado em nutrologia e em medicina esportiva. A quem agradecemos, Dr. Leonardo, pela atenção com o nosso ouvinte. É um prazer conversar com o senhor aqui na Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto, né, que está tão em alta e que é tão delicado e importante da gente conseguir entender melhor e saber os cuidados necessários, né? Doutor, primeiro para a gente entender como funciona a caneta emagrecedora, porque às vezes o medicamento é tratado como o vilão. Qual foi a função que ela exerceu até se tornar esse boom de todo mundo procurando um medicamento para emagrecer de maneira rápida? E o que ela pode fazer no corpo de quem não tem a recomendação médica para utilizar esse tipo de medicamento? Certo. Então, as canetas emagrecedoras, também conhecidas como medicações análogas de GLP-1, que a gente chama, que são medicações que imitam o GLP-1, que é uma substância produzida pelo nosso corpo, né, uma incretina, que está relacionada ao controle de fome e saciedade. No caso do que a gente tem disponível hoje, além da liraglutida e da semaglutida, que tem o GLP-1, a gente tem a tirzepatida, que está mais em alta, que além do GLP-1, ela tem também o GIP, que é uma outra substância que o nosso corpo produz, e que vão
controlar, de maneira geral, os nossos impulsos de fome e saciedade, tanto a nível de sistema gastrointestinal, retardando o esvaziamento gástrico, ou seja, deixando mais tempo esse alimento no nosso estômago e deixando a gente com uma sensação de maior plenitude gástrica, de maior saciedade nesse momento, quanto em nível cerebral, passando pela nossa barreira hematoencefálica, tendo uma ação no nosso núcleo hedônico da fome relacionado ao prazer, relacionado a algumas vontades ali que a gente acaba tendo. Então, esse é o principal mecanismo de ação dessas medicações. E para quem tem também alguma alteração da parte de açúcar no sangue, por serem medicações também inicialmente até indicadas para o tratamento do diabetes tipo 2, elas também atuam baixando esse açúcar no sangue, baixando níveis de hemoglobina glicada, que é a nossa visualização de açúcar no sangue nos últimos meses, 2, 3 meses para cá, nos exames, né? Então essa é a ação de maneira geral. E aí, para uma pessoa que não tem uma indicação formal de uso, muitas vezes o que acontece é que você vai tirando o apetite desse paciente, dessa pessoa, você começa a ter um problema a médio e longo prazo de você estar consumindo menos do que o que você precisa em relação às vitaminas, em relação aos micronutrientes, então você pode começar a ter alguma deficiência nutricional nesse período, e principalmente em macronutrientes, quando a gente pensa na proteína, se a gente diminui muito o consumo, a gente até perde peso na balança, no número, mas quando a gente vê a qualidade desse peso perdido, não é uma boa qualidade, porque a gente muitas vezes perde uma grande quantidade de massa muscular e não de gordura, que é o objetivo. Então, a importância também de um acompanhamento médico, nutricional, enfim, e um educador físico. Então, a gente tem várias frentes que precisam estar sempre sendo revisitadas e cuidadas. Além do risco de pancreatite, que ocorre por um emagrecimento muito rápido, além do risco de outras situações que são contraindicação desse tipo de medicação, que devem ser sempre avaliadas pelo médico que as prescreve, né? Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dr. Leonardo Quirilos, médico pós-graduado em Nutrologia e Medicina Esportiva aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Outro ponto é o armazenamento inadequado. Qual que é a problemática desse armazenamento inadequado nessas canetas? Como isso pode comprometer a eficácia e a segurança desse medicamento? Bom dia, Nath. Então, vamos lá. É um ponto excelente que você trouxe também, essa questão do armazenamento. Por quê? A molécula que é responsável pela ação dessa medicação, ela é como uma proteína que pode sofrer um processo de desnaturação, né? Então, de desnaturar. Então, assim como a gente tem... Eu gosto de dar o exemplo do ovo, que fica bem claro. O ovo in natura, quando a gente quebra ele da casca, ele tem um aspecto. Se a gente fritar esse ovo, ele muda o aspecto. Então, se esquentar demais, a gente muda o aspecto. Assim como se esfriar demais e congelar ele, a gente fica com uns grumos, a gente também muda esse aspecto. Então, ela funciona dessa maneira. E é algo irreversível. Quando a gente tem uma alta temperatura ou uma baixa temperatura, e isso ocorre muitas vezes com erros de armazenamento, a gente tem uma desnaturação do princípio ativo dessa medicação. Com isso acontecendo, a gente inviabiliza a ação e a eficácia dessa medicação. Então, basicamente, você tem uma medicação que não vai funcionar justamente por você ter essa deficiência de armazenamento. Então, acaba ocorrendo esse risco de você muitas vezes adquirir uma medicação sem o efeito desejado e esperado dela, né? Então esse é um dos principais pontos que acontecem, em específico com essa questão de temperatura de armazenamento. Doutor, quem entende que possa se encaixar no tipo de paciente a quem é recomendado o uso da caneta emagrecedora, qual é o primeiro passo? Qual médico procurar? Qual especialidade que pode te dar o encaminhamento para o uso correto desse medicamento? Certo. Então, num primeiro momento, se a gente observa, né, o diagnóstico, e aí um médico até generalista, um médico que não tenha necessariamente uma especialidade, ele pode observar isso e encaminhar para um endocrinologista, para um nutrólogo, até para um médico do esporte também, muitas vezes, né, para fazer esse acompanhamento, ou para um clínico geral. A gente tem dentro da medicina todas as especialidades com o aval, né, de poder prescrever esse tipo de medicação. Agora, claro que a gente tem que ter o cuidado e a noção de fazer um acompanhamento adequado para avaliar
toda essa parte nutricional, para a gente ter todo um acompanhamento de movimentação desse paciente, de estímulo muscular também para o uso dessa medicação. E a gente ter sempre a compra e a garantia dessas medicações em uma farmácia, né? Então, além dessa questão das importações, que tem todos esses riscos aí de armazenamento, de questões regulatórias, de questões de garantia, de rastreabilidade, de falsificação, né? Toda essa parte, a gente também tem que ter o cuidado de saber de onde essa medicação está vindo, e o único local que, teoricamente, a gente deveria comprar é de farmácia, né? Então, até as clínicas que aplicam essa medicação estão, de certa maneira, né, cometendo 2 crimes. Um crime ético, porque você está vendendo na própria clínica o produto que você prescreveu como tratamento, então entra aquela história da venda casada, e uma questão de fato de vigilância, porque a gente não pode, né, fazer isso ali dentro do consultório. Então é um segundo cuidado que vale ter de alerta para a população, que muitas vezes não sabe e acaba sendo induzido a fechar pacotes, que às vezes tem um valor até maior do que se essa pessoa fosse comprar a medicação de fato na farmácia, né? Então existe todo esse cuidado que a gente precisa ter. Doutor, e o pós? Existe efeito rebote? Vamos lá, o que acontece muitas vezes quando a gente tem o uso dessa medicação sem um acompanhamento, acaba que a gente perde muita massa muscular ao longo do processo. Para a nossa taxa metabólica basal, nosso gasto energético basal, que a gente chama, que é a quantidade de calorias que a gente gasta em um dia para manter o corpo ativo, o coração batendo, o pulmão respirando, os músculos que a gente já tem, toda vez que eu perco muita massa muscular, eu reduzo essa taxa. Cada quilo do músculo me faz gastar de 35 a 40 quilocalorias por dia a mais. Então, se eu perco peso sem qualidade, perdendo músculo, o que acontece é que eu baixo essa minha taxa metabólica. E se eu não aprendo a me alimentar de maneira correta, distribuindo os macronutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras ao longo do meu dia a dia, o que acontece também é que quando eu paro de tomar essa medicação, muitas vezes a minha fome ela volta, e se eu não trato a base, se eu não cuido disso tudo, pode acontecer de eu ter esse reganho grande de peso por uma diminuição de metabolismo e por uma inadequação da parte alimentar também. Então são medicações, elas têm indicações, contraindicações, elas devem ser acompanhadas ao longo do uso, né? E pensando na obesidade como uma doença crônica, ou seja, que ela dura bastante tempo, uma doença multidisciplinar, multifatorial, aliás, que depende de várias situações, não só alimentar, mas de ambiente que a gente está, de questões metabólicas, fisiológicas, e também uma doença progressiva que vai crescendo, que vai aumentando com o passar do tempo, é uma medicação que precisa ter um cuidado também crônico muitas vezes. Doutor, exige uma atenção diferenciada aí para os veganos e para os vegetarianos por conta da ingesta de proteína? Na verdade, a gente consegue ajustar isso com a alimentação desse paciente, né? Então, as proteínas vegetais, elas têm um valor biológico muito bom também, que a gente consegue aproveitar. No caso dos vegetarianos, isso é mais tranquilo, porque se eles consomem derivados e o próprio ovo, por exemplo, já são fontes muito boas de proteína, a gente consegue ajustar muito bem. E no caso dos veganos, que aí sim a gente precisa ter uma atenção maior, na verdade, com uma única vitamina que a gente não consegue e que muitas vezes precisa ser suplementada, que é a vitamina B12. Então isso a gente acompanha com exames laboratoriais e muitas vezes com uma reposição via oral dessa vitamina. Mas no restante da alimentação a gente tem muitas fontes interessantes de origem não animal que vão ter proteína, e isso acaba sendo tranquilo desde que esteja sendo acompanhado. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Leonardo Quirilos, médico pós-graduado em nutrologia e medicina esportiva, falando sobre o uso inadequado de canetas emagrecedoras, o risco para a saúde e o alerta feito para quem precisa emagrecer. Dr. Leonardo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho ao senhor e sua equipe. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Nath. Um bom dia para vocês também. E o que a gente tem visto, Nath, infelizmente nas redes sociais, é ainda, né? No começo um pouco mais escancarado, hoje um pouco mais velado, uma publicidade correndo solta,
o uso desenfreado por parte de influenciadores digitais e um incentivo a algo que é perigoso para a saúde. Com certeza, até porque muitas pessoas usam para fins estéticos 100%, sem indicação clínica ali evidente e causando vários desequilíbrios, a perda de massa muscular a longo prazo, isso também é super danoso. E aí você olha aquela influenciadora, aquela blogueira que fala sobre, né? Muitas delas fazem o uso, sim, dessa medicação com o acompanhamento médico e tudo mais, mas muitas não. Inclusive, tem muitas influenciadoras vendendo ilegalmente essas canetas emagrecedoras. E aí você vê essa magreza, esse corpo aparentemente perfeito, mas que muitas das vezes por fora pode estar realmente muito bonito e magro, porém tenho certeza que muitas das vezes um corpo doente. Então, realmente tem mudado muito o hábito e mudado o hábito também nas redes sociais, o que é muito danoso aí a saúde mental também de quem tá ali todos os dias assistindo, vendo. Não existe fórmula mágica para nada, né? O emagrecimento não seria diferente. É claro que tem as indicações e tudo mais, como o doutor muito bem mencionou, mas para quem quer fins estéticos, existe treino, uma dieta regulada, uma alimentação saudável, muita água e é isso. Não tem o que fazer e paciência até o seu corpo se adaptar. Hábitos que vêm mudando também nas relações sociais e até na ida a um restaurante. As pessoas com o uso da caneta emagrecedora, elas têm um apetite extremamente reduzido. Mas a busca pelo corpo perfeito passa até pela procura de novos sabores, de novas formas de criar pratos e drinks no Brasil. A moda, por exemplo, é a caipirinha com adoçante, substituindo o açúcar. Vamos entender um pouco mais sobre essa mudança de hábito, como o mercado como um todo está percebendo isso. E dizem até que o emagrecimento pode chegar à aviação civil. Que conta é essa, Giba Ismanioto? Explica pra gente. Os primeiros resultados aparecem na balança e não são apenas as roupas no armário que passam por mudanças. Nos bares e baladas, os pedidos também estão diferentes. Os clientes têm procurado cada vez mais bebidas menos calóricas, coquetéis sem álcool, petiscos assados e porções menores. O cliente hoje em dia ele está muito mais curioso e preocupado com o que ele vai consumir. Então, normalmente ele quer saber quanto tem de proteína, quanto tem de caloria. Eles já direcionam que eles querem uma caipirinha com adoçante. As mudanças aparecem também nos carrinhos e prateleiras dos supermercados. Pessoas que estão usando as canetas emagrecedoras compram menos produtos ricos em açúcar e gordura e levam para casa mais frutas, legumes, verduras, proteínas e alimentos nutritivos. Nós observamos ao longo desse último ano uma queda no consumo de açúcar, por exemplo, bastante relevante, mais de 20%, queda no consumo de biscoitos, queda no consumo de chocolates, queda no consumo de ultraprocessados, aumento no consumo de verduras, aumento no consumo de legumes, aumento no consumo de frutas. A mudança de hábitos pode chegar à aviação. Passageiro mais leve significa menos consumo de combustível. Segundo o CEO da Azul, John Rogerson, se cada passageiro perder em média 2 quilos, a economia será de 3 milhões de reais por mês. Mas será que essa conta faz sentido? Faz muito sentido. Você decolar um avião que tem ali uma média de 70, 80 toneladas, isso exige muito combustível na subida e na descida. Para cada quilo reduzido, a gente poderia esperar aí uma economia anual de 500 milhões de litros de combustível por ano. Mas aí a gente vai ter que murchar para ficar mais barato passagem de avião. Quando tiraram a bagagem do avião, que não, agora você vai ter que pagar pela bagagem despachada, falaram que a passagem ia diminuir o preço. Tô esperando até hoje. Vai nada. A conversa agora é que a gente tem que emagrecer pro avião ficar mais leve, tá de brincadeira. Essa conta não fecha. Isso daí é tapa na cara do brasileiro. Não dá para levar isso a sério. Agora, esse comportamento diferente nos supermercados, nos restaurantes, é o que me chama a atenção, que achei bem curioso. Com todo respeito,
Se você vai pedir uma caipirinha, com adoçante, pede uma Coca Zero. Pede um drink sem álcool. Caipirinha com adoçante. Me lembra, Nath Luquezzi, aquele cidadão que vai no McDonald's, aí ele pega um Big Mac com 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles no pão com gergelim, batata grande, mas pede uma Coca Zero porque ele não quer engordar. Que vai num restaurante, pede uma feijoada completa, mas pede uma água com gás e um limãozinho espremido porque, né, preciso dar um equilíbrio. Conta não fecha, meu amigo. A conta não fecha. A conta não bate. Eu tô falando isso, mas você não é dessas não, né? Não, mas no McDonald's eu faço isso sim. Coca Zero. Eu quero um zero. suco, porque É pra senão gente engorda errar com menos peso na consciência, entendeu? Mas faz todo sentido do mundo, eu também sempre pensei exatamente isso. Mas é um consumo assim, meio, muitas das vezes, burro, porque além de tudo, o álcool tá ali. O álcool também tem caloria, soma ali na caloria. E as calorias, as pessoas imaginam, é uma conta diária, né? Sei lá, sua dieta é de 1.800 calorias. Você vai precisar gastar, e claro que não é igual um lanche com uma coisa saudável, mas de vez em quando não vai matar ninguém, não é um problema de vez em quando. Isso é bom até pra nossa saúde mental. Você tá ali em galera, todo mundo curtindo. Por que não, se você quer, né, beber alguma coisa diferente? Enfim, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio. Daqui a pouco a moda passa também, daqui a pouco muda, daqui a pouco volta a moda de ficar fortão e tudo mais, aí daqui a pouco volta a ficar muito magro, e aí o corpo vai virando esse efeito sanfona. E normalmente quem entra nessa moda não tem o dinheiro de quem lança essa moda. Então o que parece às vezes um corpo perfeito, só, mas eu vi que a blogueira tal agora tá pedindo caipirinha com adoçante. Mas ela tem um acompanhamento de nutrólogo, ela tem acompanhamento de cirurgião plástico, tá enfiando bisturi no corpo toda semana, tá fazendo procedimento. Aí fica mais fácil. Só que isso não é vendido na rede social. Você vê, por exemplo, a Virgínia com aquele corpo escultural, mas você não vê o tanto de procedimento que ela faz, os bisturis que entram no corpo dela, as mudanças do corpo e o dinheiro que tem para, na próxima onda, não, agora não é mais ser muito magro, agora é ser um pouquinho mais gordinho. E o nosso corpo vai entrando na brincadeira e como se não tivesse impacto a longo e médio prazo, corpo bem definido é o corpo que você define como sendo seu. Precisar emagrecer por uma questão de saúde é uma coisa. Querer emagrecer por uma questão de estética é direito de todo mundo. Agora, se sentir pressionado a ter o corpo do blogueiro, da blogueira, do influencer aqui e ali, aí é colocar em risco a própria saúde para buscar o inalcançável, achando que ter aquele corpo significa ter a mesma vida de quem você está seguindo no Instagram. Muito cuidado. Não é algo dessa geração apenas. Antes era a capa da revista na banca de jornal. Agora é no seu celular. Mas essa indústria do corpo perfeito, que daí vende a roupa do corpo perfeito, vende o lacinho de cabelo do corpo perfeito, vende a caneta emagrecedora do corpo perfeito. Isso gira uma indústria. Tem muita gente ganhando dinheiro, enquanto outros estão adoecendo para buscar aquilo que é inalcançável, porque cada corpo é um corpo. Para a gente fechar o bloco de saúde, o Ministério da Saúde está realizando uma transição que vai terminar até o final deste mês, de um tipo de insulina para outro tipo de insulina oferecido nos postos de saúde. A insulina Glargina. É um medicamento mais moderno, de ação prolongada, que na maioria dos casos permite apenas uma aplicação por dia. Vamos entender mais sobre esse novo medicamento, sobre quando ele deve chegar aqui ao estado de São Paulo, à região de Campinas, e as informações do repórter João Marcelo com a entrevista com a doutora médica endocrinologista, a doutora Ana Ravazani. O João também conversou com pacientes que falam sobre a expectativa da distribuição desse medicamento aos estados. João. A Maria Aparecida foi diagnosticada com diabetes tipo 2 há 15 anos. Diariamente faz 6 aplicações de insulina. É de manhã, né? Na hora do almoço, tem vezes que antes do almoço eu esqueço, eu falo a verdade. Mas se eu vou sair, eu aplico antes de eu sair de casa e à noite. Hoje ela pegou outra receita e vai passar a usar uma fórmula mais eficaz. Isso porque o Ministério da Saúde começou a fazer a transição entre a insulina NPH e a Glargina, que começou a ser distribuída pelo SUS. Esta é mais moderna e tem ação prolongada. A diferença é que a insulina NPH ela tem uma ação
que não cobre 24 horas. Ao passo que a insulina glargina, com uma injeção por dia, na grande maioria dos pacientes, cobre-se as 24 horas completamente. O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais que convivem com diabetes tipos 1 ou 2. Para ter acesso ao medicamento, é preciso passar por uma avaliação clínica e ter prescrição médica para retirar a nova insulina nas unidades básicas de saúde. A previsão é que todos os estados brasileiros recebam o medicamento até o fim deste mês. Essa troca tem que ser individualizada, porque algumas vezes há necessidade de ajustes das doses, então os pacientes vão ter que estar em contato com a equipe que atende ele para fazer esse ajuste da forma mais adequada e com segurança. Essa declaração, portanto, da doutora Ana Ravazani, médica endocrinologista. Bom, expectativa é que até o final deste mês de julho, todas as cidades do Brasil, todos os estados recebam, pelo menos o Ministério da Saúde envia para a Secretaria Estadual e aí a Secretaria Estadual distribui para os seus municípios. Expectativa é que isso aconteça até o final do mês também para o estado de São Paulo. E aí, Nath Luquezzi, quem precisa da insulina, quem pode se enquadrar a esse tipo de procedimento, qual é a recomendação que deve fazer? Deve então procurar a unidade básica de saúde mais próxima da residência com a receita médica devidamente emitida e carimbada. Pais, responsáveis ou cuidadores do público elegível também podem solicitar essa substituição da insulina NPH pela insulina glargina ali naquele momento. Bom, pais responsáveis, o paciente e sua família serão acolhidos por uma equipe multiprofissional que avalia o quadro clínico e a possibilidade de transição do tratamento. Além disso, receberão orientações sobre o uso correto da insulina, a técnica da aplicação e o armazenamento adequado desse medicamento. Junto ao medicamento também será entregue uma caneta reutilizável para aplicação, com validade de 3 anos, além de todas as agulhas necessárias para a administração correta. A transição para esse novo tratamento está sendo realizada de forma gradual na atenção primária à saúde em todo o país, garantindo assim a segurança assistencial. Então, primeiro de tudo, se informe onde você já costuma retirar a insulina, pergunte se já chegou essa nova modalidade, esse novo medicamento, esse novo tipo de insulina. Se já tiver chegado, você vai ter ali orientação, caminho médico para também ter acesso ao que é seu direito. Quinto Sinal marcou 11 horas da manhã, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. As últimas informações sobre as negociações envolvendo o tarifaço de Donald Trump, que entra em vigor, pelo menos na teoria, quarta-feira. E também não tem nenhum sinal de que dessa vez vai ter recuo, não. E a agenda dos candidatos à presidência da República no final de semana são alguns dos destaques que a gente traz ainda hoje no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Atenção, eleitores! Começa hoje, segunda-feira, o prazo para solicitar o voto em trânsito nas eleições de 2026. Essa opção é destinada a quem estará fora do seu domicílio eleitoral nos dias da votação, mas ainda assim quer exercer o direito de votar. O pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto pelo autoatendimento eleitoral na internet ou presencialmente em um cartório eleitoral. O voto em trânsito é válido para cidades que possuem cadastro habilitado pela Justiça Eleitoral. No momento da solicitação, o eleitor escolhe a cidade onde estará no dia da eleição. A Justiça Eleitoral orienta que o pedido seja feito o quanto antes, evitando filas ou imprevistos nos últimos dias do prazo. Se você já sabe que vai viajar ou estará em outra cidade durante as eleições de outubro, não deixe para a última hora. Assim, você garante sua participação no processo eleitoral e exerce o seu direito ao voto. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor.
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 4 minutos, 11h04. A Copa do Mundo terminou, mas as férias escolares não. Uma das atrações era deixar a criançada ali assistindo o jogo a tarde toda. Agora tem que colocar a criatividade para jogo. E Campinas tem na sua programação de férias escolares, a partir de hoje, uma atividade que está diretamente ligada à nossa história, à ancestralidade do povo brasileiro e ao hábito que o brasileiro precisa passar para as gerações futuras, que é o de visitar museus. Campinas tem algumas dessas atrações e, a partir de hoje, uma específica no Museu de Arte Africana Isabel da Cunha Soares. O que rola por lá, Nath Luquez? Agora, férias no museu. A iniciativa, então, reúne arte e ancestralidade para apresentar uma viagem pela história do continente. O espaço fica na Vila Brandina e as visitas ocorrem mediante um agendamento. No local, o público recebe todas as orientações, confere um acervo dedicado às tradições, às narrativas sobre as civilizações e exposições de obras como esculturas e instrumentos musicais. Os visitantes também podem conhecer o significado das máscaras africanas, compreendendo os usos em cerimônias de iniciação, celebrações comunitárias, rituais de cura e manifestações artísticas. No percurso, educadores do museu ressaltam aspectos históricos da formação das sociedades africanas, contribuições para a cultura brasileira e a influência em artes culinárias e identidade nacional. As atividades, então, contam com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas e é indicada para todas as idades, oferece oportunidade para que as famílias compartilhem esses momentos de aprendizado, diálogo intercultural e valorização da ancestralidade africana em um ambiente acolhedor e disponível. Quando? A partir de hoje, então, diariamente das 14h até as 20h da noite, no Museu de Arte Africana Isabel da Cunha Soares, Rua Marina Vieira de Carvalho, 111, Vila Brandina. O agendamento é pelo WhatsApp, o DDD 19 99969 7580. Repita. 99969 7580. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e você pode entrar no nosso site bandmulti.com.br caso você tenha alguma dúvida e também pelo WhatsApp aqui você consegue já fazer esse agendamento prévio. Repita, foi durante muitos anos marca da concorrência que não está usando mais, a gente pega barato. Claro. Repita. A informação aqui agora para quem ontem assistiu a Copa do Mundo e queria ver a final da Copa do Mundo FIFA 2026 em galera, ontem ficou liberado. Achei mal divulgado, tá? Sexta-feira a gente tava até buscando informação para passar para você ouvinte, mas não tinha nada definido se a Praça Arautos da Paz teria a liberação do telão da Arena do Torcedor para assistir a final da Copa do Mundo. Mas teve, e um público de aproximadamente 600 pessoas acompanhou a conquista da Espanha na vitória por 1-0 na prorrogação contra a Argentina com gol de Fernan Torres. Durante
a transmissão, público na praça se acomodou ali em algumas cadeiras de praia, ficou ali no gramado. Gente com camisa da Espanha, gente com camisa da Argentina. Tivemos, sim, gente que torceu para nosso maior rival, mas agora sim, encerrada a Copa do Mundo, o Brasil ficou muito cedo pelo caminho, ficou muito para trás, mas a Arena do Torcedor ficou ali montada e ontem foi opção também para quem quisesse assistir de turma a final da Copa do Mundo. Sobre o assunto, o Edson Elias, nosso ouvinte de todas as manhãs, escreve pra gente o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Natália. Bom dia. Boa semana pra vocês, pra você Pra também, nós. Edson. Triste e vergonhosa as atitudes promovidas por alguns jogadores da seleção argentina agredindo atletas espanhóis logo após o encerramento da partida. A FIFA deveria punir exemplarmente os argentinos. Confesso que a única admiração que sinto pelo povo argentino é o amor que eles têm pela pátria, um sentimento que, na minha opinião, falta por aqui. Infelizmente, está longe de ser um caso isolado. Quando estava terminando o jogo da Argentina, já era óbvio que os argentinos iriam arrumar algum tipo de confusão. Vou até dizer que ficou barato. Quem acompanha a Libertadores da América, Copa Sul-Americana, quando tem confronto internacional, argentino não sabe perder. E geralmente apela. Não teve quebra-pau ainda com a bola rolando, porque estava 1-0 o jogo e a Argentina tinha chance ainda de buscar o empate, aquela bola marota que vai para o meio da área, bate, rebate, pode entrar. Isso quase aconteceu. Se já tivesse 2-0 para a Espanha, com uns 12, 13 minutos do segundo tempo da prorrogação, ia virar uma carnificina. Durante a Copa do Mundo foi lembrado que o cartão vermelho, o cartão amarelo, eles foram criados depois de uma confusão envolvendo um jogo da Copa de 66 com a Argentina em campo contra a Inglaterra, em que havia uma falta de comunicação, uma dificuldade de comunicação, porque o jogador argentino, naquela ocasião, Ratín, ele foi expulso e ele se recusou a sair de campo porque não compreendia assim. Aí inventaram o cartão vermelho para um sinal internacional explicar para algum atleta que não entenda a língua do árbitro que o jogador está expulso de campo por uma atitude antidesportiva. O Ratinho, naquela ocasião, ele foi à frente da rainha que estava acompanhando. A Rainha Elizabeth estava ali acompanhando a partida entre Inglaterra e Argentina, que foi na Inglaterra a Copa do Mundo, mostrou as partes íntimas para ela naquela ocasião. Isso é a criação do cartão vermelho. A criação do cartão amarelo aconteceu graças a um dos jogos mais violentos da história do futebol. Decisão do Mundial de Clubes em 69, um ano antes da Copa do Mundo de 70. Milan da Itália e Estudiantes de La Plata da Argentina. Milan ganhou de 3-0 o jogo de ida, na época era ida e volta, como foi com o Santos contra o Benfica, contra o próprio Milan, inclusive, que jogava lá e depois jogava aqui. Primeiro jogo lá, 3-0, os argentinos já sabiam que não iam ganhar na bola, Milan era um timaço, que fizeram os argentinos, festival de carnificina, jogador saindo pro hospital, jogador saindo pra delegacia, e aí criaram cartão amarelo e cartão vermelho. Então, nada contra quem torce pra Argentina. Brasil, Argentina, são países que têm uma ligação histórica gigantesca, têm uma ligação cultural, uma ligação artística. Tem muitas bandas brasileiras que fazem sucesso enorme na Argentina. Paralamas do Sucesso, Titãs, Ratos de Porão, eles adoram. A gente também consome muito da cultura argentina que está no nosso dia a dia. Hoje talvez até um pouco menos, mas que fez parte tanto da formação cultural. Agora, no futebol, eu não consigo entender. Porque a gente nasce com alguns sentimentos como brasileiro. De respeitar a nossa pátria, de aprender o nosso jeitinho de se virar. Eu não estou falando de coisa errada, não. Estou falando da boa malandragem que o brasileiro tem. E falando de futebol, isso se perdeu, mas na vida ainda temos. E vem de fábrica para o brasileiro torcer contra a Argentina. Não consigo compreender tal sentimento de quem olhou para a camisa dos hermanos com tudo que eles praticam de antijogo, com o que eles fizeram na Copa de 90, colocando sonífero na bebida dos jogadores brasileiros, com o que eles fazem dos atos de racismo, que o brasileiro também é racista, mas o argentino, impressionante. E ainda assim, brasileiro vestindo a camisa da Argentina, os brasileiros na Moca, você viu isso, Nath Luquezzi? Na Moca, os brasileiros que se identificam como argentinos foram lá para torcer para a seleção num bar que amanheceu pichado no domingo, porque
Nem todo mundo concorda com esse sentimento hermano por aqui. Não dá. Às 11h13, mensagem que chega aqui do Adriano Vermelho falando o seguinte: ok, acabou a Copa, infelizmente, porque é um momento único para o esporte bretão e não é todo dia que vemos nossos irmãos serem amassados pelos seus colonizadores. E felizmente, para podermos esquecer o fiasco da nossa seleção. Agora o jogo vai ser outro, o da política. Bem mais duro, bem mais sujo, mais perigoso e sem nenhum fair play. Ao contrário, muitas catimbas, muita simulação, pouquíssimos cartões e muita mala preta. Afinal, aqui vencer nunca teve nada a ver com os melhores. Quem vence esse jogo é quem tem mais poder, conexões e padrinhos. Mas acreditar é preciso, por isso vamos em frente. A luta continua. Bom dia aos áureos âncoras do interior de São Paulo. Bom dia. Mensagem de áudio antes da gente entrar também no assunto político aqui no Manhã Bandeirantes. 11h14, 19 é o DDD 971021493, a participação do nosso ouvinte na edição de hoje aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Bom dia. Heitor e Nath. Bom dia. Olha, Heitor, ontem, olha, acho que nem que o Brasil fosse campeão, eu não ficaria tão contente como o jogo da Argentina ontem. Ó, deixa eu falar 3 coisas pra você. A primeira, cara, os caras comparar Pelé com Messi. Cara, Pelé ganhou 3 Copas do Mundo, tá? E parou de disputar Copa com 29 anos. Aí eu não preciso falar nem mais nada, né? Vai nada. Ó, nem para limpar a chuteira do Messi, do Pelé, o Messi não servia, tá? Outra coisa, você sabia que agora a Argentina é o maior vice-campeão das Copas? Opa! Tá? Então, desde 30. Ganhou alguma coisa, né, cara? Eles ganharam alguma coisa. E outra coisa, hein? A Argentina é um dos 3 times de todas as Copas do Mundo que não chutou uma bola no gol adversário. Outro título, né? Olha, né? Você vê, para dizer que eles não saíram bem da Copa, né? Foram bem. Ai. Sai fora quem torce pra Argentina, velho. Cê é louco. Eu também não consegui, não. Eu fiquei feliz, gostaria muito mais que fosse a seleção brasileira. Também compartilho aquele sentimento de que adoraria que o time brasileiro tivesse o comportamento que os argentinos tiveram durante toda a Copa do Mundo, de entender o que é jogar uma Copa. Você não tá jogando pra você não tá jogando pros seus amigos, pros seus parças. Você tá jogando por uma nação inteira que se mobiliza, que se organiza pra torcer, pra pintar a rua, pra colocar bandeirinha pendurada. Mas pra essa geração da seleção brasileira, isso não de agora. 2014 ainda parecia que eles tinham vergonha na cara. Eles só não tiveram mental pra aguentar o 7-1. Agora 18, 22, parece que a seleção vai lá jogar um campeonato de férias. Aí vai família, vai amigo. Ei, que bacana. Se der, a gente vai ganhar também. Se não der, tudo bem, tá tudo certo. Pra quem gosta de futebol, isso é irritante, incômodo. Agora, na comparação Pelé e Messi, rapidamente pra eu também dar o meu pitaco, que eu sou palpiteiro de tudo aqui no Manhã Bandeirantes, dona Nath Lucas. Uhum. Existe uma diferença brutal. Pra mim, o Messi é o grande jogador do século XXI. Ele é inacreditável. Ele é aquele jogador que parece desligado em campo. Você olha pra ele, ele parece que ele tá em outra rotação. Quando a bola cai no pé do Messi, ele simplesmente já fez a leitura de todo o jogo. Tá o lateral, vai correr para um lado, o meio-campo aqui ele tenta marcar dessa forma. Ele conseguiu enxergar o jogo que ninguém enxergou. 2, 3 toques que ele dá na bola, ele resolve uma partida. Isso é genialidade. É um cara fora da curva. Mas o Pelé, existe um futebol antes e o outro futebol depois do Pelé. Tudo que se transformou como futebol moderno, o Pelé fazia nos anos 60 e 70. 60 principalmente. Então o Pelé era foi o cara que mudou a preparação física, que mudou a forma como um atacante se posiciona dentro de campo, o que se chama hoje de box to box, que nada mais é do que um jogador que atua entre uma área e outra, da defesa para o ataque. O Pelé fazia nos anos 70. Pelé mudou a forma como o atleta se prepara para um jogo de futebol.
ambidestro, não basta você ser bom com a perna direita, com a perna esquerda, você tem que ter recurso com as duas, com cabeceio, com domínio de peito, com domínio de coxa. Criou jogadas que ninguém nunca tinha tentado. O famoso gol que Pelé não fez. Não fez, outros fizeram, mas todo mundo que fez depois é lembrado como aquele que o Pelé não fez. Porque foi o primeiro a arriscar um chute de antes do meio-campo, pelo menos o primeiro em grande escala, numa Copa do Mundo, né? Claro que já deve ter alguém tentado antes, mas com o Pelé isso ganhou uma visibilidade maior. Então, existe um futebol antes do Pelé e outro futebol depois do Pelé. Não à toa que até hoje... Não, mas o Di Stéfano foi melhor, o Maradona foi melhor, o Messi foi melhor, o Cristiano Ronaldo foi melhor. Todo mundo se compara ao Pelé. E se todo mundo compara ao Pelé, significa que ele ainda é o maior de todos. E não chegou o dia da gente tirar o trono de quem é o rei do futebol. Heitor, ele fazia tudo isso com uma certa intencionalidade ou muitas das coisas eram naturais, eram dele mesmo? Pelé viveu numa época em que o marketing esportivo não existia. Pelé viveu numa época em que a preparação física era muito inferior ao que se tem hoje, pelos recursos, pelo avanço da ciência, pelo material que se usava, a chuteira muito mais pesada, uma bola muito mais pesada. Num determinado momento, isso pode ter virado já algo estudado. Mas quando ele surge com 17 anos na Copa de 58, quando ele começa no Santos, era dele. É um porte físico diferenciado, é um cara que nasceu com o gene para ser o atleta perfeito. Uhum. E aí foi se desenvolvendo com o tempo. Quando entendeu que a carreira dele iria para um declínio, como é natural para qualquer atleta, ele preferiu parar. Não dar aquela imagem de um Pelé em baixa. O Messi vai encerrar a carreira sem essa imagem também, porque a Copa do Mundo que ele fez foi gigantesca. Mas aí você tem 3 títulos por um lado, o maior time de futebol de todos os tempos, que é a seleção de 70, com o comando de Pelé, e embora Messi seja gigante, isso ele não alcançou. E a gente precisa perder uma mania de achar que para gostar de um tem que desvalorizar o outro. É uma honra ter visto a carreira de Messi do começo ao fim. Infelizmente não vi Pelé jogar, só por DVD, pelos documentários. Mas que bom que a gente pôde curtir Cristiano Ronaldo, Messi, até determinado momento o Neymar, e que vem a nova safra com Lamine Yamal, que vem a nova safra com o Mbappé sendo o grande puxador dessa geração, com, quem sabe, Endrick, Estevão, atletas que mantenham o futebol. Do mesmo jeito que se tem a frase não deixe o samba morrer, não deixe o futebol morrer também, porque precisamos dessa renovação. Sem pressão, sem comparação e sem diminuir um para poder gostar do outro. Pelé é o maior de todos, mas isso não diminui o tamanho de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo e de outros que vieram depois, inclusive Maradona, que ainda é maior do que Messi, pelo menos na paixão do argentino. Na bola talvez não, mas como personagem, o argentino tem o Messi como um dos seus e o Maradona como um deus. Tem uma igreja pro Maradona na Argentina. Jura? Isso fala por si só. Meu Deus. 11h21, último intervalo na volta ao noticiário político com as decisões sobre o tarifaço e agenda dos candidatos à presidência. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Fechando o assunto Copa do Mundo, a mensagem do Edmilson que escreve: bom dia, amigos, aproveitando a deixa do amigo em relação à comparação de Pelé e Messi, o Messi disputou 6 Copas, ganhou apenas uma. O Pelé disputou 4, ganhou 3. Quem é Messi perto do Pelé? É o maior jogador do século XXI até agora, Lionel Messi. Até agora. O século tem ainda muito chão pela frente. E Pelé ainda é, e provavelmente será
para sempre o maior jogador de futebol de todos os tempos. E aí não é pachequismo, aí não é bairrismo, aí é só olhar o que cada um fez no seu momento. Vamos daqui a pouco voltar a falar de esportes na Bandeirantes, porque agora a gente fala sobre o tarifaço de Donald Trump. Trump que ontem queria aparecer no pôster de todo jeito, hein? O Rodri, capitão da Espanha, pedindo, presidente, por favor. Aí a cena aberta, que vai ficar pra história, é o Rodri erguendo a taça, o Trump ali parado no meio, o Infantino tentando puxar ele. É a cara do que foi a Copa do Mundo 2026. O presidente dos Estados Unidos fazendo o que ele queria na Copa, o presidente da FIFA sem jeito, e os protagonistas de verdade erguendo a taça, porque é uma Copa do Mundo de futebol. Mas o tarifaço vai entrar em campo a partir de quarta. E o Pedro Teixeira diz como os setores públicos e privados ainda tentam mudar essa decisão do presidente dos Estados Unidos. A tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros exportados aos americanos já começa a valer na próxima quarta-feira. Logo depois do anúncio do presidente Donald Trump, o Planalto falou em adotar a lei da reciprocidade econômica. A regra aprovada no Congresso Nacional no ano passado permite a aplicação de impostos adicionais contra produtos e serviços dos Estados Unidos. Mas a medida que sofre resistência de setores produtivos do país ainda está em discussão. O ministro da Fazenda diz que a reciprocidade não pode ser vista como retaliação. Não cabe falar em retaliação. Retaliação é uma palavra que está fora do nosso escopo, fora do nosso trabalho. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela. E a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto. Os setores entendem que a negociação é o único caminho para solucionar a questão. A possibilidade de reatar esse diálogo diplomático, técnico, econômico com os Estados Unidos, usando os canais regulares de negociação e litígios comerciais, tentando deixar qualquer componente político fora da mesa de negociações e que seja essa retomada de forma urgente para tentar reverter esse quadro. Por hora, o foco do governo será ajudar os setores atingidos com linhas de crédito com juros subsidiados. Serão 15 bilhões de reais, mais 6 bilhões aportados pelo BNDES, totalizando 21 bilhões de reais de ajuda financeira. Os segmentos afetados também se movimentam para ampliar a lista de produtos isentos da taxa. O Planalto ainda está em alerta para um novo anúncio dos Estados Unidos. A expectativa é que o governo americano confirme na próxima semana mais uma tarifa contra o Brasil, essa de 12,5%. A sobretaxa seria aplicada porque os americanos avaliam que Brasil, União Europeia e outros 58 países falharam em barrar e fiscalizar a importação de mercadorias feitas com trabalho forçado. A dúvida é se a tarifa será somada à sobretaxa de 25%, elevando para 37,5% a cobrança que vai atingir calçados, vestuário, máquinas agrícolas, açúcar e etanol. 11h26 e a Thaís Dias conta como foi a agenda dos pré-candidatos à presidência da República nesse final de semana. O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, participou de um evento do partido no Espírito Santo. O senador fez uma série de críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo, depois da suspensão de visitas ao pai, e voltou a prometer anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes não é que ele não tem coração, ele parece sem alma, parece uma potestade. Parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros. Rasgando lei, rasgando Constituição. Eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou me intimidar. Isso vai me dar ainda mais força, ainda mais energia, porque aqui, ó, aqui tem sangue de Bolsonaro nessa... Eu não vou abaixar a cabeça para tirano nenhum.
O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, participou de um evento do partido em São Paulo. Em discurso, ele voltou a criticar ministros do Supremo como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Ele ainda prometeu usar recursos obtidos com a venda de estatais em obras de infraestrutura. Vamos começar privatizando a Petrobras e o Banco do Brasil. E não é para pagar as contas de Brasília, mas para construir o futuro do Brasil. Esse dinheiro vai virar estradas, ferrovias, hidrovias, portos pelo país inteiro. Ronaldo Caiado esteve em Trindade, Goiás. O pré-candidato do PSD criticou a atuação do governo diante das novas tarifas dos Estados Unidos. Nós estamos vendo um Brasil sendo penalizado por uma tarifação dos americanos, uma outra tarifação também da China e também um bloqueio da União Europeia. Então isso é exatamente um presidente que não cuida do país e fica apenas preocupado em discutir assuntos únicos e exclusivamente da campanha eleitoral. Pré-candidato do Missão, Renan Santos, participou de um evento do partido no Rio de Janeiro. Ele confirmou a pré-candidatura do ex-coronel da Polícia Militar, João Busnello, ao governo do estado. Pré-candidato à reeleição, o presidente Lula não teve agenda. Hoje tem a sanção do projeto de lei que cria a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde, iniciativa para fortalecer a produção nacional de medicamentos, insumos e equipamentos para o SUS, reduzindo a dependência dos fornecedores estrangeiros. Quem tem agenda lotada hoje também é a senhora Natália Luquezzi, apresentadora do Manhã Bandeirantes, de todas as manhãs, e do Band Mulher, 1h30 da tarde na tela da Band, com quais atrações hoje, Nath? Hoje a gente vai falar sobre camadas de look, como ficar quentinha e estilosa, vamos falar sobre congelamento de óvulos e vamos ter música, então eu te espero 1h30 da tarde. Até amanhã. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento